Pessoal, vamos começar mais um Pode Filtrar e hoje eu estou trazendo uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, tem uma carreira aí muito longa na área de automação industrial, hidráulica, conhece muito do assunto, já me ajudou em vários projetos, então eu estou trazendo aqui o Juarez, um prazer te receber aí. Opa, Érico, bem-vindo. Muito obrigado, cara. O prazer é meu aí, tá? O Então pode Juarez, filtrar. o Juarez é da FreePress, né, uma parceira nossa aí também, a gente sempre teve junto aí, até uma novidade, né, uma coisa engraçada, porque na realidade a FreePress, a Filtrovaz surgiu de um equipamento comprado da FreePress Verdade, lá atrás com verdade, meu pai, então, né, tem uma trajetória longa, né. verdade. Ô Juarez, conta pra gente como é que começou a tua trajetória aí na FreePress, como é que foi a tua história aí, só pra gente dar uma introdução, né? Ah, tranquilo. Então, eu tô nessa área já há pouco mais de 20 anos, né? Comecei novo e sempre gostei de mexer com manutenção, desde novinho. Hum. Consertar era comigo, né? E fiz curso técnico no Senai, fiz engenharia e entrei na Flypress. E a parte hidráulica, ela é desafiante e ela acaba virando um vício. E depois que tu entra nesse meio, é difícil até sair, assim, é muito interessante e gostoso, uma profissão muito bacana. Show de bola. E tu se formou em engenharia elétrica, né? Isso. Mas atualmente tu trabalha, o teu foco principal tem a ver também, na realidade, tem muita coisa elétrica, mas o teu forte mesmo é a parte hidráulica, né? Onde é sistemas hidráulicos, automação, esse tipo de coisa, né? Isso. Quando eu era mais novo, eu tinha feito instalações elétricas, cursos de elétrica, eu gostava de elétrica, né, gosto até hoje. E fiz a engenharia elétrica. E foi muito bom isso, porque elétrica e hidráulica tem muito a ver na parte de circuitos elétricos, que a gente estuda muito, tem tudo a ver com a parte de circuitos hidráulicos. Então a interpretação ficou muito mais fácil. E também, não sei se, ajudou muito também essa questão de hoje a mecânica hidráulica tem muito componente eletrônico e automação integrada. Então eu para mim é uma facilidade por ter feito elétrica, foi muito bom. Tá junto, né? Tá conectado. Muito bom, verdade. Mas e sobre a FreePress, assim, como é que tu descreveria hoje o que que é as principais soluções, o que que é o foco da FreePress, o que que ela entrega de solução para o mercado hoje? Então, a Flypress é uma empresa de automação, tem pouco mais de 30 anos. O nosso forte hoje, nós temos várias áreas, né, mas o forte é hidráulica, pneumática e eletrônica, a parte de automação eletrônica, né. Então aqui o foco maior da nossa conversa vai ser a hidráulica. Dentro da hidráulica a gente tem 3 grandes, negócios, que é a revenda de produtos, então nós temos algumas bandeiras, Bosch Rexroth, Emerson, Hengst, a gente pode falar um pouquinho depois. Parte de revenda. Aí temos a parte de serviços, então serviços internos e serviços de campo, e a parte de soluções. O que que são soluções? A gente projeta e executa sistemas hidráulicos, né, de qualquer tipo. Prensas, sistemas para comporta de usina hidrelétrica, máquinas para indústria de madeira, papel e celulose. São soluções bem interessantes, bem legal. Não, realmente isso aí é uma área muito técnica, né, é algo que, assim, tem muita gente tem dúvida sobre isso, porque a gente vê no dia a dia, né, hoje tá cada vez mais difícil profissional nessa área de hidráulica, principalmente que é uma coisa complexa, não é uma coisa que o cara aprende do dia pra noite. Verdade. O cara tem que estar estudando, se desenvolvendo, tem que querer muito mergulhar a fundo mesmo, porque senão o cara não vai, isso aí é muito complexo. É verdade. E hoje, assim, quais são as principais demandas na indústria que procuram vocês hoje, assim, na FreePress? O que que o pessoal procura normalmente quando busca vocês, assim, as soluções? Sim. Então a Flypress ela é uma distribuidora da Bosch Rexroth, né, que é líder de mercado nesse segmento de automação. Na parte hidráulica tem mais de 200 anos, né, a Rexroth, então é uma marca bem consolidada. E os clientes que a gente atende, então, são clientes realmente ou multinacionais, são líderes no mercado nos seus segmentos normalmente. E quando eles procuram a Flypress é porque eles precisam de soluções mais robustas, com mais confiabilidade, mais inovadoras, que tragam, ganhos para eles, né, seja eficiência, seja informações, confiabilidade também, que é muito importante. Então, as demandas que chegam para nós são principalmente essas, de soluções mais robustas, né, porque o mercado de hidráulica é muito grande, só que existe a hidráulica mais simples, existe a hidráulica média, existe a hidráulica mais sofisticada. A Sabe? gente está aí mais na hidráulica de média para avançada, que é um público maior que a gente pega. E acredito que assim, se a gente for pensar a nível Brasil, aí acredito que não são tantas empresas que talvez estejam mergulhadas, principalmente nessa parte mais avançada, né? Porque, assim, realmente eu vejo que é muito técnico em alguns projetos que a gente atua, eu acho, assim, que eu vejo, né, no campo, às vezes vem gente até de outro país, porque o pessoal daqui algumas pessoas têm conhecimento, mas aí tem que vir um cara de fora
Porque é um sistema muito específico, é um negócio muito sofisticado e tal, o pessoal muito da Alemanha também, né? Justamente. Normalmente acontece isso quando tem a eletrônica incorporada na hidráulica, que é um controlador, algo dedicado, e aí vem gente de fora. E isso está vindo muito forte. A China, por exemplo, ela copiou muitos produtos da Rexroth, né, fabricantes chineses, então essa parte só puramente mecânica, as commodities, elas foram muito copiadas. E a Rexroth, nos últimos anos, ela vem inserindo muita inteligência nos componentes hidráulicos. E é isso que está transformando muito a hidráulica agora. Então, aquele profissional que estava acostumado apenas a regular mecanicamente as coisas, hoje ele tem que ter um notebook, tem um software. Quando ele chega com o equipamento, a válvula ou a bomba, ele tem que primeiro parametrizar para depois colocar em operação. Então, tem mudado muito a forma de trabalhar com hidráulica. É, isso aí vem mudando, a gente vem observando. É verdade. Mas falando aí sobre sistemas hidráulicos, né, o que tu entende, o que que tu observa hoje, vamos dizer assim, que normalmente, porque vocês também trabalham nessa parte de serviços, né, o Sim. que tu entende que causa mais falhas hoje nos sistemas hidráulicos aí que tu vê no mercado? Tem de tudo. A gente Tem vê todos os absurdos, a gente vê inocência, a gente vê, problemas realmente que não tinha como prever, mas vamos dizer assim, né, principais causas de falha em equipamentos hidráulicos que a gente percebe, né. Muitas vezes é falta de conhecimento, então a gente ainda percebe que muitos profissionais não têm conhecimento. Então não é que ele quer estragar ali, ele tá fazendo errado por conscientemente, não, é inconsciente. O cara tá lá no meio da sujeira, com sistema hidráulico sofisticado, mas ele não sabe que aquela sujeira vai danificar. Então, assim, primeiro eu diria que seria a falta de conhecimento. Segundo, eu diria que problemas relacionados aos cuidados mesmo, ao carinho com o sistema, é cuidar do óleo, tá ali, zelando para a questão dos filtros, as manutenções, vamos dizer que periódicas, eu tenho que fazer uma manutenção de tanto, tanto tempo. Muitas vezes é negligenciado, não é feito. Então eu diria que isso é uma série de fatores, mas, conhecimento eu destacaria como principal. o principal é que hoje tá dando problema, né. É. E a gente fala muito sobre contaminação de óleo aqui, né, e na tua visão isso tu entende que hoje é muito negligenciado ainda ou tu acha que o pessoal já tá mais educado com relação a isso, já entende um pouco mais? Qual que é a tua visão hoje sobre isso? Então, a gente percebe que as empresas mais estruturadas, então pega as grandes companhias que investem daí sim em treinamento, lá na Rexroth todos os anos tem muitos treinamentos, a gente vê muita gente de empresa grande indo lá. Essas pessoas têm a consciência, então eles cuidam realmente dos equipamentos de uma forma diferenciada. E hoje, se for pensar, né, a Rexroth é líder mundial, nesse segmento, né, eu sempre foi uma referência para mim, vários equipamentos que a gente trabalhou em campo, para mim, assim, eu trabalhei com os especialistas da Rexroth, eu chegava lá, então assim, eles tinham cuidado, porque claro, tinha um treinamento muito avançado, né, então cara, pô, desde o óleo que vai colocar na bomba, ó, filtra o óleo para mim primeiro, eu vou abrir o bujão aqui, não pode ter ar, e daí filtra ali, pô, bota pra mim. Então, assim, era muito detalhe do detalhe, né? Esse alto padrão da Rex, né? O que que tu entende que ele diferencia, vamos dizer assim, talvez no sistema convencional, né? Tu comentou algumas coisas assim que eles estão partindo para essa parte de ter mais a eletrônica, Sim, tu comentou antes da gente começar a gravar sobre a questão da que tá tendo um outro formato hoje de sim, manutenção, né? O que que tu entende assim que qual é o diferencial nesse da sim. Rex que traz para o mercado? Então, a Rexroth está sempre muito focada na parte de eficiência energética. São alguns pilares, principalmente 4, vamos destacar aqui, né. Eficiência energética está muito forte, então todo produto quando ele vai ser concebido, é um pilar que ele tem que passar por esse pilar de eficiência energética. É a questão de conectividade, então, tem também que passar por esse crivo, redução de ruído e espaço físico. Então, por exemplo, né, para dar um exemplo prático, as unidades hidráulicas novas, mais modernas, elas têm muito dessa característica, né, servo acionamento, então a bomba agora vai ter um servo trabalhando, vai mandar só a potência necessária para o movimento, a conectividade já está integrada ao sistema. São equipamentos muito menores, porque como tu só manda a energia sob demanda, tu não precisa daquele reservatório de óleo tão grande para dissipar calor e tudo mais. Então são máquinas menores, que entregam a mesma potência, só que ela tem um nível de eficiência muito maior. E também a parte de espaço físico, então as máquinas também estão virando verticais. Então, onde você precisava de um reservatório com um espaço grande, você já consegue às vezes colocar 2 a 3 máquinas, hidráulicas para substituir uma grande. Então, é bem interessante, teve um cliente que a gente viu, que colocou 4 sistemas hidráulicos desse da Rexroth,
onde o operador trabalha sem abafador. E as unidades são tão silenciosas, porque o ruído é uma preocupação também, que o pessoal trabalha do lado da máquina sem, protetor auricular. Bem interessante, cara. É, porque hoje realmente na indústria a gente vai, eu às vezes estou visitando algum projeto, enfim, equipamento trabalhando, aquilo se o cara normalmente se o cara não usar um abafador, não usar, nossa, realmente se prejudica muito, porque o barulho e essa questão que tu falou aí dos equipamentos, eles vêm diminuindo, né, eu percebi isso aí também em alguns trabalhos que a gente fez eu lembro que a gente fez uma modernização no Piauí, que era uma usina hidrelétrica e, pô, era uma usina de 30 anos atrás, então o servomotor ele era, sei lá, gigante, era um negócio gigante, e quando veio o servomotor novo para encaixar no lugar, era uma coisa muito pequena. Então, assim, cara, eu olhava, meu Deus, como é que antigamente era um negócio que dava 5 vezes o tamanho e agora, né, o outro cilindro muito menor, ele consegue fazer a mesma força, central muito menor. Então, assim, realmente é um ganho de eficiência, só que também eu não sei qual que era o nível de sensibilidade, né, vamos dizer, das máquinas antigamente, mas, né, nessas máquinas novas elas também vão tendo são mais sensíveis à sujeira, esse tipo de contaminação, mas elas trazem um ganho absurdo aí com relação à eficiência e tudo isso que tu comentou, né. Até tecnicamente falando ali, o que que acontece? Cada vez mais os materiais estão sendo mais sofisticados, né, então a gente consegue também níveis de pressões maiores. E a vantagem de trabalhar com pressões maiores é que tu diminui os atuadores, consequentemente tu diminui a bomba, tu consegue ter menos, né, um sistema menor para atingir a mesma força que tu precisava. Só que trabalhar com pressões maiores exige mais do equipamento. Hum. Quando a gente aumenta a pressão, a classe de contaminação tem que ser bem menor. Por quê? Porque os componentes lá estão, placas e pistões ali separados apenas por uma película de óleo. E se tu trabalha com muita pressão, você tem que ter um nível de qualidade do óleo impecável, assim, É, coisa coisa sensível, né, é, a gente muito sensível. tem um cuidado gigante e, Hum. assim, eu vejo às vezes, assim, o pessoal realmente não tem esse conhecimento, né, às vezes até alguns trabalhos que a gente vai fazer, a gente fala muito sobre isso até antes de a gente começar o trabalho, de explicar o que que a gente tá fazendo, porque senão, às vezes acaba sendo um trabalho que, pô, a gente terminou o trabalho, o cara vai lá deixar tudo aberto, enfim, porque ele acha que é É, ok, é normal, ele não porque ele não tem o conhecimento, é ingenuidade mesmo, não conhece sobre o tema e realmente é um tema muito profundo aí com relação a isso. E a gente fala: "Pô, né, a gente tá falando de partícula micrométrica, tá falando de uma coisa que a gente não enxerga olho nu". é, Eu sempre uso o exemplo, né, do fio de cabelo, o fio de cabelo tem 40 micras, não é o aparelho de 4 micras de espessura, então não tem como a gente saber. Então, assim, são detalhes, né. E hoje esses sistemas hidráulicos, né, que a gente comenta, essa integração que vocês fazem entre mecânica, elétrica e automação, isso eu imagino que seja como é que vocês fazem para harmonizar isso tudo? Porque é um negócio muito complexo, né, pra não é difícil montar isso tudo, esse sim, quebra-cabeça, né. sim. Alguns sistemas tem sistemas simples, mas tem sistemas mais complexos. Como que funciona, né? Tem que ter equipes separadas, então, e normalmente é muita parcerias. Então, uma empresa não é boa em tudo. Hum. Então, por exemplo, a Fluipress ela é expert em fabricação projeto e fabricação de sistemas hidráulicos. A gente faz a solução, integra todos esses componentes da Rexroth numa solução. Nós podemos entregar com a automação ou sem a automação. Muitas vezes, o que a gente mais percebe no mercado são parcerias. A Fluipress entrega a solução hidráulica, indica, por exemplo, um parceiro de automação lá que vai desenvolver a parte de PLC, software e tudo mais, e vai ter outra equipe que vai fazer a instalação elétrica, puramente a parte elétrica mais simples. São parcerias. Mas tem cliente que quer chave na mão e quer a solução completa, a Fluipress também tem parceiros para isso, a gente entrega tudo também, como uma solução turnkey, por exemplo, né. Sim, eu lembro até teve uma máquina que a gente fez com vocês também foi assim, né, aquela É, máquina, aquela máquina. fazer uma máquina robusta, Legal aquela máquina. foi o pessoal da Axnos fez a Isso, parte de eletrônica, daí já isso, fazia o cálculo Reno direto na máquina, isso. ficou realmente um equipamento e a parte hidráulica foi todos vocês fizeram, a gente usa muito aquela máquina até hoje, a máquina É, é que boa, é legal. uma máquina bem usada, enfim, e ela tem toda uma Bem sofisticada é ela. bem sofisticada. Eu, assim, confesso pra ti que eu não, assim, não vi em mercado, vamos dizer assim, uma máquina que tem aquele nível de Ah, não tem. sofisticação que a gente usa com sensor, com válvula, que ela já indica, pra te fazer esse serviço, tu tem que abrir válvula XYZ. Aí já faz o cálculo de Reynolds no painel, pô, tem todos os parâmetros ali, viscosidade, vazão, pressão, temperatura, tudo bem, assim, detalhado, já conectado com o CLP, realmente ficou algo, assim, diferencial, foi um diferencial muito grande, né. Muito. Olha que eu visito bastante empresas grandes, eu não vejo equipamento desse nível, tanto é que a gente indica vocês muitas vezes, cliente pequeno a gente nem indica, porque é aquele Faz cliente que sentido. não faz sentido. Mas as empresas mais estruturadas a gente fala: "Vocês querem uma empresa profissional no serviço de filtragem e flush?
Quero. Então tá, então é essa empresa aqui, por quê? Porque a gente conhece os equipamentos que vocês usam. Sim. Tem gente que quer fazer flushing lá com um carrinho de filtragem, é uma coisinha que quer jogar uma mangueira de jardim ali, não dá, né? Não dá Não certo, funciona. não dá certo, realmente e esse conhecimento assim, é engraçado que até alguns clientes nossos porque assim, ó, como é muito técnico, né, tem clientes que às vezes ligam pra gente pra contratar um serviço, porque chegou o fabricante, por exemplo, chegou o cara da Rexroth, ele comprou uma central da Rex. Sim. Então ele chega lá, comprei a central, daí o cara chega lá pra acompanhar a instalação, daí fala assim: "Cara, quem que vai fazer o flush?" Daí o cara fala assim: "Tá, mas o que que é flushing?" Flushing, que isso, "O é? que que é esse negócio de flush?" "Não, tu tem que contratar uma empresa pra fazer o Sim. flush, senão esse equipamento não vai ter garantia." "Pô, mas por que que não vai ter garantia?" "Não, cara, é que isso aqui precisa fazer, porque tem que estar limpo, e tal." "Não, mas o cara vai soprar o tubo, vai." "Não, mas não é assim e tal." Então tem muito isso ainda e a gente tem claro, quando a gente vai conversar com o cliente, ele liga pra gente tem que explicar, né, introduzir, falar: "Não, pô, é assim, é sabe." Porque realmente é muito técnico, né, e é um trabalho de educação na realidade, porque tem muitas e essas empresas, vamos dizer assim, que vendem os equipamentos, elas acabam sendo até claro, quando a gente faz um serviço, né, vamos dizer assim, faz um trabalho de qualidade, pô, o cara tá lá, ele também não quer se incomodar, né, porque Sim. ele tá lá, ele tem que fazer o equipamento funcionar. Se eles contratam uma empresa ruim, o que que acontece? Pô, ele vai como é que ele vai ligar o equipamento? O equipamento não liga, aí vai sobrar pra ele, dar uma confusão Sim. danada, né. É, e o profissional ali que tá, na responsável pela obra ali, colocar o equipamento para funcionar, muitas vezes até filtragem ele sabe que é importante. Ah, tem que filtrar o óleo, mas o flush é uma coisa bem complexa. Normalmente, a gente tá nas empresas, a máquina já tá tudo atrasado, geralmente a obra e o flushing ele demanda um certo tempo. O cliente, ele é sempre, resistente a fazer o flush, que ele acha que: "Não, mas se a gente só passar um óleozinho, não, se a gente soprar o tubo", como tu falou, por isso que eu falo pra ti assim, ó, passa muito pelo conhecimento. Se a gente conseguisse, trabalhar isso nos profissionais, essa parte do conhecimento mais técnico, algo mais profundo, tenho certeza que eles fariam. Mas é que é por falta de conhecimento, cara. É, isso, e daí às vezes já aconteceu, um cliente nosso uma vez ele não fez o flushing, e daí foi lá, daí, deu pau na bomba, ele aí chegou, foi lá, botou outra bomba, aí deu pau na segunda, já na sequência, aí botou a terceira, deu pau na terceira, aí ele foi buscar uma solução, pô, mas ele 3 bombas, cara, daí na terceira ligou pra nós: "Não, cara, tu tem que fazer isso aqui e tal, não dá pra fazer desse jeito." Sim. "Não, mas e agora?" "Agora ficou pior ainda, porque daí como a bomba estragou, ela jogou limalha pra tudo, então, cara, eu tenho que limpar o sistema, tanque." Meu, deu uma confusão, mas assim, deu certo pra resolver, mas, isso acaba gerando um prejuízo muito grande e às vezes, né, às vezes não, é um impacto muito grande isso aí no dia a dia e acaba prejudicando, né. A gente tenta realmente vai trabalhando isso aí, mas é um trabalho claro, as grandes indústrias, a gente vê que, né, já vem com uma cultura mais reforçada, equipamentos muito sofisticados, o próprio fabricante, É. ele vem muito pesado em cima dessas questões, ele Sim. não aceita, né. E uma coisa que eu também vejo que o pessoal acaba bypassando: "Ah, não vou fazer o flush", porque o que que acontece, né, a obra começa lá atrás, né, com a civil, aí tem a civil, aí entra a questão da montagem, aí quando entra o flush, é no final, é lá no comissionamento. Sim, Então, por exemplo, pô, já a obra sempre atrasa. sim. Então chega lá, o cara já era pra ter acabado há 2 meses a obra, o cara fala assim: "Cara, esse negócio aqui corta, porque não tem mais tempo, eu tenho que botar o equipamento rodar." É. E daí nessa, às vezes o cara perde por 3, 4, 5 meses, enfim, né, um problema muito maior, porque não tem essa visão, né, mas realmente é algo que a gente vem trabalhando bastante justamente porque é complexo de entender, é uma coisa que realmente o cara tem que estar afim de querer aprender também, porque não adianta só a gente falar rasamente sobre o assunto, porque não consegue exemplificar o que que é, mas é um trabalho que vem melhorando, né, a gente vem trabalhando isso aí, aos poucos, né. Sim. Em termos de eficiência hoje, né, com relação à questão de automação, quanto que tu acha que isso vem transformando o sistema, assim, a parte hidráulica, isso a automação ela vem o quanto que tu acha que vem agregando aí no dia a dia essa questão de automação para a parte hidráulica? Ah, bastante. Essa parte, eh, eu diria que principalmente essa questão da eletronificação das coisas em termos de eficiência, tem trazido muitos ganhos no processo, seja com informações, por exemplo, tu tens informação do teu equipamento, tu consegue, eh, melhorar a performance do teu equipamento com essa parte da eletronificação, software. E eu vejo pelo menos uma movimentação da Bosch Rexroth, que está sempre na frente, né, é muito grande. Então a tendência é migrar tudo para essa parte mais tecnológica, para trazer realmente eficiência, não só eficiência energética, mas ganhos em várias áreas, né. Né, isso aí a gente vê que vem mudando bem. Eh
Tu acredita que as empresas aí estão preparadas, vamos dizer assim, pra essa transição tecnológica? Ou tu vê que, tipo assim, ainda tem um pessoal muito da velha guarda, que tem uma resistência, assim, cultural? Pô, não, isso aqui eu faço... Antigamente eu só pegava, botava o óleo de baldinho ali, ou fazia, né, do meu jeito ali, daí, porque essa questão de eletrônica também exige mais a questão técnica mais ainda, né? Um pouco mais avançada, né? Mais avançado. Tem clientes que a gente escuta assim: "Ó, não, essa tecnologia eu não quero na minha empresa, porque assim, ó, a minha equipe não vai conseguir o dia que um sábado lá tiver trabalhando a máquina e der problema, não vai ter ninguém para resolver", porque o fornecedor normalmente sábado e domingo ninguém encontra. Uhum. Mas, a maioria das empresas que a gente atende, como eu te falei, que são as empresas maiores, mais bem estruturadas, as máquinas vêm de fora e normalmente vêm já com essa tecnologia embarcada. A Fluipress, ela tem feito nos últimos anos alguns projetos, e eu vou dizer, eu acho que já foi 6 projetos, mais ou menos, com muita tecnologia embarcada, com eletrônica mesmo e software. E a Fluipress, vamos dizer aqui no Brasil, eu acredito que seja a principal empresa, a primeira que estaria na frente nessa questão tecnológica em sistemas hidráulicos. Então a gente tem colocado muita eletrônica embarcada nos componentes hidráulicos, então são sistemas extremamente complexos e a Fluipress ela, tem feito essa movimentação, tanto é que a própria Bosch Rexroth no Brasil, ela fica, assim, bem impressionada com os projetos que a Fluipress tem entregue, porque é algo muito complexo, ninguém quer assumir: "Poxa, mas quem é que vai fazer isso aqui?". Então a Fluipress ela tem uma equipe muito boa técnica e tá andando bem. Eu acredito que os próximos 5, 10 anos vai ser transformada as máquinas hidráulicas. Vai ser, acho que até a inteligência artificial vai entrar muito forte nisso também, Justamente. né? Tá muito, isso tá cada vez mais nítido aí, né? E, enfim. Na tua visão aí hoje, tipo, quando a gente fala de controle de contaminação, né? O que que tu acha assim com relação à confiabilidade do sistema? O que que tu acha que influencia essa questão da a confiabilidade com relação à contaminação do sistema hidráulico, com relação ao óleo, esse tipo de coisa? Isso aí tu acha que influencia muito, pouco? O que que é a tua visão? Sim, sim. Não, então, todos nós que trabalhamos com hidráulica, né, é clichê já, né, É, que 80% das quebras do sistema hidráulico tem a ver com a qualidade do óleo, mas é a realidade, é igual é nós, a gente fala também, o nosso sangue se tá ruim, a gente fica ruim, não funciona. A hidráulica é isso aí. Por isso que eu falo de novo, o conhecimento, se a gente conseguisse ensinar as pessoas, né, conscientizar que o óleo é realmente a essência ali do sistema hidráulico, o pessoal ia cuidar melhor. Então, lógico, as quebras têm N outros fatores, mas a contaminação, o que nós vimos no dia a dia, quebrou. A gente recebe muitas bombas para conserto. Tu abriu a bomba, riscadas. Muito riscadas ou pouco riscadas, mas então assim, já é um parâmetro que a gente tem do cuidado com o óleo. A falta do cuidado. é isso. E até o mercado da saúde, né? A gente vê que eles estão partindo muito para essa questão preventiva, né? Vitaminas hoje em dia, e tal. Que é a mesma coisa que essa analogia, ela é muito. Eu também falo sobre isso, né? Que é a questão do corpo humano, a questão do sangue. Se a gente fizer uma análise, fizer um ensaio no óleo, né? Uma análise no óleo e também tirar uma análise laboratorial do sangue, tu consegue prever doenças com antecipação, tu consegue tratar doenças antes que elas se tornem graves. Justamente. E isso eu acho que talvez seja a forma talvez até mais fácil de exemplificar essa questão, do dia a dia, porque realmente a questão da contaminação ela realmente é isso, né, é 80% do problema, a regra de Pareto, né, É, 80% é isso. Claro, existem outras coisas, existe, mas se a gente cuidar desses 80, a dor de cabeça já já diminui. já diminui Ó, consideravelmente, com né. cer se dá para reduzir, vamos reduzir. E hoje era que está bem mais fácil, assim, tem um investimento, com certeza, a pessoa tem que estar disposta a investir. Mas hoje está bem mais fácil, porque a parte dos sensores já tem reduzido muito a questão de valores, a tecnologia tem aumentado, então assim, hoje nós, por exemplo, a Freepass trabalha em projetos que a gente monitora o equipamento e consegue colocar uma inteligência no equipamento para prevenir essas questões. Não só a sujeira, sólida, Uhum. partícula sólida, mas é partícula gasosa, partícula, é água no óleo. Então, assim, o óleo não é só a partícula sólida, vocês conhecem muito mais do que nós até nessa parte. Então, mas está mais fácil. Então, basta a empresa estar disposta a fazer, que tem hoje solução. Não dá para reclamar que: "Ah, quebrou, eu não sabia". Não, hoje não dá mais pra Não dá, né. não, não dá. É porque realmente o pessoal acaba empurrando com a barriga, né, É. isso a gente vê muito, né, o que eu já até comentei uma coisa sobre questão, assim, que as empresas grandes, né, têm uma estratégia muito forte que é, na realidade, pegar, né, trabalha produzindo aí 7 dias por semana, 24 horas por dia, 2, 3 turnos, aí final do ano faz aquela paradão coletivo, bota
monte de gente lá dentro para fazer aquela manutenção toda para tocar mais um ano todo. Sim. Então, assim, eles investem nisso, já, mas assim, desde o outro ano não para não parar, enfim, para tocar direto. Então é uma estratégia que o pessoal usa, vamos dizer assim, para ter esse ganho de produtividade, mas tem que ser nessa parada, tem que ser feito tudo e tudo que precisa, já comprado com antecedência, tal, até porque quando o equipamento quebra, né, uma coisa é assim, né, eu tenho um planejamento de fazer uma manutenção. Outra coisa, assim, quebrou meu equipamento pro cara, preciso de ajuda agora, não sei, o cara tem que, vou tirar um cara lá no, cara, o custo é absurdamente maior, né? E o pessoal às vezes não enxerga isso, né? Hoje o mercado ele tá buscando cada vez mais parceiro técnico. Eu não sei se, né, a gente também enxerga aqui que até em alguns projetos, né, a gente compartilha algumas informações. Recentemente a gente falou sobre um projeto aí, porque é, eu acho que é um papel, né, que é meio que até parece um ecossistema, né, vamos dizer assim, porque, claro, tem trabalhos que vocês fazem, complementa o que a gente faz e assim por diante, porque é muito interligado essa questão técnica, né, e a gente vem fazendo assim, faz alguns projetos em parceria, né? E isso eu acho bacana também, porque é uma. É difícil, né? Ter empresa assim técnica. E hoje a Fluipress, ela tá atuando. Qual é os estados que a Fluipress atua? Ela tá atuando mais aqui só no sul? Como é que Uhum. vocês trabalham hoje? Então, depende a linha de produto, né, então, há marcas que a gente trabalha que pode atender o Brasil todo, mas com Bosch e Rexroth, falando em hidráulica, nas soluções, a gente está mais focado em Paraná e Santa Catarina. É onde a gente se concentra, a Bosch e Rexroth, ela preza porque a Bosch e Rexroth, ela entende que o produto dela não é um produto, é uma solução. Então ela preza por parceiros que tem que estar certificado, como é o caso da Fluipress, que vai, entregar um produto, mas vai entregar toda uma consultoria, porque a Rexroth não quer ver o produto dela mal instalado e o cara dizer que o produto dela não é bom. Então, por isso que eles trabalham assim, ó, tem que ter um parceiro Rexroth próximo do cliente. Então existe uma rede de distribuidores muito bacana no Brasil. A Fluipress, ela tem uma unidade em Santa Catarina e ainda outra no Paraná, e tem várias outras no Brasil de outros colegas nossos. Tem que ter, porque não é só vender o produto, a hidráulica, ela, para principalmente a Rexroth, ela necessita de um atendimento diferenciado para o cliente, essa consultoria, É ajudar. consultivo, né? Consultivo, é uma venda consultiva. Então Depende disso, tem que estar próximo. Não tem que estar adianta se próximo. eu botar assim, eu tenho uma filial aqui, mas eu atendo lá no Isso, Amapá. Tipo assim, se tu não tiver gente lá, o cara vai sofrer porque vai ficar sem braço para acompanhamento, isso, né? isso, isso. E hoje falando assim, uma coisa que eu vejo, né, também mudando algumas coisas hidráulicas, elas têm migrado para elétrica, talvez até pneumática. O que que tu enxerga isso? A hidráulica, tu acha que vai sumir? O que que é a tua visão com relação a isso? Não, vai migrar para elétrica? O que que tu imagina com relação a isso? Isso é assunto que já foram tratados em algumas reuniões da Rexroth. A hidráulica, ela está madura, ela chegou num ponto de maturidade que quem que é a menina dos olhos agora? É a eletronificação. Então realmente a parte elétrica ela está crescendo muito rápido, mas a hidráulica ela não vai deixar de existir. Pelo menos no que a gente consegue enxergar para os próximos, sei lá, 20 anos, eu não consigo enxergar a hidráulica saindo. Principalmente em equipamentos de grande porte, onde você precisa de muita potência, vai ser mais difícil. Mas acionamentos menores, sim, a gente já vê, a própria Bosch Rexroth tem soluções eletromecânicas, por exemplo, uma prensa que é naturalmente hidráulica de, por exemplo, sei lá, 5 toneladas. O pessoal já migra para um atuador eletromecânico. Então ele não tem nada de hidráulica, é um servomotor, um atuador mecânico e você consegue fazer 5 toneladas, 10 toneladas, 15 toneladas. Então, esse mercado de baixa, não é baixa força, 15 toneladas, Sim. mas vamos dizer, para uma hidráulica seria de baixa potência, a hidráulica eu acredito que vai ser substituída. E aí a hidráulica vai ser concentrada nas altas potências, nas grandes potências. Isso não tem como substituir. Muito esforço, né? Coisas muito grandes, né, então É difícil, né? A gente vê no laminador, por exemplo, vem aquelas barras de metal, eu não sei quantos quilos a barra passando cara, uma atrás da outra, aquilo ali, para movimentar aquilo ali sistema hidráulico é gigante, né? A gente tá falando, eu falei no laminador aí mais ou menos, sei lá, 9 quilômetros a 21 quilômetros de tubo só de hidráulica. sim, Só sistema hidráulico, graxas, enfim, é, não tô falando nem utilidades. Então, assim, é muita coisa sim. envolvida, porque realmente é um esforço muito grande, não é equipamento pequeno, né? E a hidráulica ela é muito versátil, né, então, por exemplo, você consegue, fazer força a uma distância e a central hidráulica, por exemplo, está aqui, mas quais que são as vantagens? Por exemplo,
ela aguenta pancada, então se o processo em si incide muita pancada, a hidráulica é tranquila, porque ela absorve choque, tranquilamente. Um sistema elétrico para isso já é problema, o redutor quebra, o atuador quebra, então a hidráulica ela vai ter o seu espaço, tenha certeza disso. Tem, né, eu acho que isso aí é realmente ela vem diminuindo o tamanho dela, né, tendo que nem a gente comentou, por exemplo, assim, tá sendo mais eficiente, menos espaço, consegue fazer um esforço maior, mas ainda precisa ser hidráulico, não consegue tirar essa questão, né. E assim, com relação à inovação, assim, hoje essa parte, o que que tu acha que vem quais os setores que tu vê, que assim, que tu entende que está acontecendo primeiro, assim, essa inovação? Tu tem algum setor que tu enxerga, por exemplo, sei lá, a siderurgia está vindo na frente, não, eles estão tomando a frente com relação a isso, não, a offshore, alguma coisa. O que que tu acha, que setor aí que tu acha que está vindo na frente com relação a essas mudanças, assim, com essa Sim. mentalidade, principalmente, né? Então nessa parte de inovação, o que que a gente percebe, por exemplo, empresas que têm processos muito repetitivos, por exemplo, vou dar um exemplo, injetoras de plástico. Injetora de plástico é sempre aquele movimento para aquele determinado processo, aquele produto, é sempre aquele movimento. Então, assim, por exemplo, o custo da energia elétrica para aquele produto é algo muito importante. Então, a velocidade naquele produto é muito importante. Então, quanto mais eficiente o sistema hidráulico for, ele consegue produzir mais no mesmo tempo, com menos gasto. Então, assim, eu percebo que as indústrias que têm esses processos produtivos seriados, repetitivos, eles têm procurado soluções mais inovadoras, com mais eficiência, com mais tecnologia. Outras são as empresas que têm, por exemplo, uma preocupação muito grande em questão do meio ambiente, tem aquelas metas, né, de redução dos gases de efeito estufa. Então, essa parte também, o pessoal com essas verbas desses setores de redução de maior eficiência energética, eles conseguem aprovar projetos, por exemplo, de hidráulica com tecnologias de energia sob demanda, que são esses acionamentos mais modernos. Tu vê, não é nem a área de engenharia de manutenção, é o setor de projetos de eficiência para a questão de metas de redução. Ambientais. Ambientais, então assim, ó, ESG tá vindo muito forte Uhum. nas multinacionais, então tem verba para isso. Então nós temos buscado também esses clientes, essas verbas, conscientizando que é possível, e tem empresas que precisam reduzir em 50% nos próximos 10 anos. É um desafio É, gigante. lógico, não vai só reduzir, assim, mas vai ter várias ações que vai conseguir cumprir uma meta, um projeto. Eu acho bem legal isso aí. E a Rexroth, ela enxergou isso lá atrás e ela traz soluções para proporcionar isso, entendeu? Ela já saiu na frente, já porque ela já viu lá na ponta que ia ser necessário, e realmente a gente não, uma coisa que, cara, vem mudando muito a parte de segurança, meio ambiente, isso eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos, quando a Filtro Vale, né, foi fundada, e eu entrava no estaleiro, trabalhava no estaleiro, às vezes até sem capacete, Sim, eu tinha sim, 15 anos, era sim. tudo certo, e assim, naquela época é normal. Hoje a gente fala, é um absurdo, tu falar um negócio desse, pô, não existe? Como assim? Um cara com 15 anos não entra Sim, num estaleiro, sem EPI, sem essas coisas, cara, é extremamente. Naquela época a gente não tinha consciência, entendia que aquilo ali era normal. é Pô, verdade. tá tudo certo, né, graças a Deus não sofri nenhum acidente, mas realmente era comum e hoje em dia vem mudando e assim, claro, precisa ser mudado também, né, Precisa, precisa. porque realmente é algo que a gente vê que teve, né, durante muito tempo aí uma talvez uma irresponsabilidade ou uma falta de conhecimento aí com relação a essas questões ambientais e principalmente segurança também, que geraram impacto muito grande, né. É verdade. E as indústrias estão, assim, pra nós realmente tá cada vez a cobrança, a régua tá mais alta, né. E se a gente não muda, né, pô, não estamos com a cabeça para mudar, tu fica de fora, porque eles querem empresas que cumpram essas metas e como a gente trabalha com grandes empresas, né, multinacionais, a cobrança é muito maior. É um nível gigante. É o salto tecnológico que tu comentou, até tinha uma pergunta aqui para perguntar sobre a questão da hidráulica, né, o que que tu enxerga para os próximos anos, né, eu acho que até um pouco até tu já falou ali, que não se mas se quiser comentar sobre essa parte tecnológica, que é o grande salto da hidráulica para os próximos anos, né, para os próximos, sei lá, 5 10 anos aí que tu enxerga. Então é um pouco daquilo que a gente comentou, né, eu acredito que a hidráulica ela vai ser deslocada para as necessidades de maior potência. As necessidades de menor potência vai ser substituída sim, pela parte eletromecânica, tanto é que a Rexroth ela também tem soluções eletromecânicas e ela vem nessa pegada. A menina dos olhos é a eletronificação, então tá todo mundo buscando isso e não só a Rexroth e os concorrentes, mas a hidráulica vai ter o seu espaço então nessa parte de maiores potências. Eu acredito, sim, que
essa parte de eficiência energética nos sistemas hidráulicos é o que vai crescer mais. Por quê? Porque a hidráulica em si, o conjunto como um todo, ele não tem a eficiência, por exemplo, de um único acionamento elétrico, ele tem uma eficiência um pouco menor. Mas você consegue agora com essas novas tecnologias elétricas e de software, ganhar muito, ter um ganho muito grande. Então, assim, eu tenho percebido que é o futuro, eficiência energética nos sistemas hidráulicos. Vai ganhar, até porque também bate de frente com essa questão ambiental, de tudo que a gente tá falando ali, e isso, né, então vem na mesma via, né. Com certeza. E depois de tantos anos de estrada aí, que tu diria, assim, que foi uma coisa, um caso que tu não esqueceu, alguma coisa muito desafiadora aí que tu pegou um projeto, Nossa, não sei se tem alguma coisa que te marcou na Vale, tem uns projetos, assim, que eu lembro, aquele projeto foi um divisor de águas, porque foi né, uma coisa crítica, né. teve. Não, mas história dá para escrever, acho que não um livro, mas é a coleção de livros aí, né. Mas teve, é porque como eu atuo lá na parte técnico-comercial, né, de muitos anos, e muitas vezes a empresa a gente tem que ir, né, a gente tem Sim, um problema, a gente vai. vai. Então, situações legais foi, por exemplo, ir numa plataforma, então pegar o helicóptero, ir de helicóptero até a plataforma, isso foi uma experiência muito diferente, imagina, eh, ficar dentro de 2 dias numa embarcação de petróleo. Para mim isso foi muito diferente, eu era novo ainda, sou novo ainda, né, Uhum. mas eu era mais novo, isso foi muito legal essa experiência. Experiência, assim, em empresas muito grandes onde e isso é legal, porque o cliente quando ele é muito exigente, ele acaba puxando, né, elevando a régua do fornecedor. E a Fluidpress ela aprendeu muito também com alguns clientes. E teve um projeto grande que a gente pegou uma vez, que eu lembro, cara, que era assim, tinha que bater o escanteio, correr para cabecear, fazer documentação, mas assim, projeto grande, de praticamente 6 meses aí, tu trabalhando em documentação e depois, no projeto, na execução, na documentação e depois indo no cliente, startup, comissionamento, então tem muitas histórias bacanas e geralmente são em regiões remotas, né. Então tu Sim, pega um teco-teco, daí pega uma tempestade, o teco-teco parece que vai né. cair, tu pensa que vai morrer. É. É muita história bacana. Não, é engraçado essa parte de offshore, a gente fechou um contrato agora offshore e eu também eu nunca tive plataforma, eu tenho essa curiosidade, a gente fechou um contrato agora, talvez eu não vou conseguir, mas eu quero também ir lá, assim, a gente que é da parte técnica, que é do campo, o cara tu quer ir lá ver, né, É tu muito quer legal. assim, eu falo assim, tinha vezes que eu viajava a trabalho, né, pô, às vezes a minha esposa eu esquecia de ligar, porque eu estava tão ficcionado no Sim, negócio, no trabalho, porque realmente é isso que tu falou, né, a hidráulica ela te puxa, ela então, assim, eu estava ali tão focado naquilo ali, eu saía do trabalho e chegava à noite a estudar, ia trabalhar, preparar para o que eu ia fazer, enfim. Então a gente fica muito imerso nessa questão técnica que isso puxa, né, é uma coisa legal e eu quero realmente eu quero ter a oportunidade também de com certeza, talvez ano que vem eu vou ter uma possibilidade aí de dar um pulo lá e conhecer, porque realmente pouca gente tem esse acesso, né, são porque poucos. lá é bem É limitado, né, bem então tanto é que o cara: "Ah, tu vai ficar quantos dias?", já é tudo uhum. controladinho no Sim. dedo, né. E assim também, só para complementar, né, a gente normalmente a gente não: "Ah, como é que é feita essa mesa? Como é que é feito esse copo?" E aí a gente que está nesse meio da indústria, o legal é porque a gente tem muita experiência com isso. Então, por exemplo, como é que foi feita essa chapa aqui? Ué, é uma máquina hidráulica muito grande que vai fazer essa chapa de madeira. Como é que é feito o copo? Pô, a máquina que faz. Como é que é essa parte plástica? Então, assim, ó, isso eu acho muito legal da nossa profissão. Conhecer os processos, como que é feita essa cadeira, como isso é muito bacana. Então, eu convido mais pessoas a vir aí para se juntar nessa área de hidráulica, é muito bacana. Não, é muito legal. Eu realmente eu sou também entusiasta aí, a gente, né, eu várias vezes já liguei pra ti pra tirar dúvida: "Pô, tô querendo fazer um negócio aqui, que tu acha isso aqui?", "Não, não, pô, isso aqui se tu fizer faz assim um cálculo, vê isso aqui, vê o É que que legal. dá". E o cara faz umas engenhoca ali, enfim, pra entender o que que vai acontecer, mas a gente quer saber como é que vai funcionar e como é que vai ser, tu fica naquela, né, naquela coisa grudado. Se fosse falar algum projeto tem algum projeto que na Flipest foi um divisor de águas, assim, que tu entende: "Pô, cara, a partir daquele momento foi uma virada de página ali que realmente mudou da água para o vinho", alguma coisa assim, não? Teve, principalmente teve vários, né, Uhum. teve várias etapas, assim, porque há 30 anos atrás, quando tu colocava uma válvula proporcional analógica, cara, aquilo era da NASA o projeto, então, assim, quando tu falava que alguém mexia com proporcional era algo hoje, cara, mexer com proporcional é a mesma coisa que trocar uma lâmpada.
E então teve várias etapas dentro da FreePress que a gente deu um salto aí, sempre a FreePress quis estar nessa inovação, e agora tá vindo muito a parte de software nos componentes hidráulicos, então a gente o primeiro projeto que a gente fez foi um divisor de águas, que é quebrar aquele paradigma, né, será que a gente vai dar conta desse projeto? É algo que num primeiro momento a própria Bosch Rexroth no Brasil também é tecnologia que está chegando para todo mundo. Tu não tem profissional pronto para isso. Então tu tem que estudar em casa, tu tem que testar em casa para implementar e vai aprender no cliente. Então a gente fez o primeiro projeto e aí tu vai ganhando confiança. E agora a gente já passou aí mais ou menos uns 6 projetos com essas novas soluções. Cara, a gente só quer fazer isso agora, porque agora já está simples. Sim. Só que quem olha a gente fazer, diz assim: "Ó, cara, como é que os cara fazem isso?". É que tu sobe a régua, né, chega num Então patamar e daí, por exemplo, aí tu tem que daí vai daqui a pouco é outro momento, é, só que nunca para de estudar, né, isso, é um mercado que tem que estar sempre em constante evolução, cabeça aberta, porque não muda, né, muda direto isso. e a Bosch Rexroth ela proporciona isso para nós, porque ela está na vanguarda. Tu pegar uma marca, por exemplo, que está só na commodity ali na hidráulica antiga, o profissional muitas vezes vai ficar com aquilo, porque é o que é a vida dele, é o dia a dia. A Rexroth já não, então tá sempre com a última tecnologia de hidráulica. É muito bacana. Eles são pioneiros, né, nisso aí, então assim, eles estão puxando, Todo mundo copia eles. eles puxam e a galera copia, né, eles abrem o caminho, abrem o Isso, mercado e daí a galera vem vindo no vácuo ali, né. isso. Show de bola. Se fosse olhar pra tua trajetória pra trás na FreePress, o que que tu acha que, assim, que te dá mais orgulho, assim, do impacto que tu causou no mercado? O que que tu entende que Olha, eu vou até dar o que eu escutei ontem de um cliente, assim, é, porque tantos anos cara, é, a gente sempre tenta fazer o melhor para todo mundo, não agrada a todos, mas sim. tenta fazer o melhor. E o cliente falou me ligou, nem conhecia, não sei nem como é que ele chegou no meu telefone aparece bastante gente. Aí ele assim: "Ah, o seu Juarez, esse é o Juarez". Achou que eu era o Juarez já é uma pessoa de 80 anos, já nasceu com 80 anos. "Ô, seu Juarez, eh, tenho ouvido falar muito bem do senhor e tal, na parte hidráulica que conhece". Daí eu digo assim: "Então, essa trajetória, todos esses anos, criou, uma referência na parte de sistemas hidráulicos. Por quê? Porque a gente sempre preza para o cliente um bom atendimento, se o cliente precisa de alguma coisa à noite, a gente acaba dando um suporte, no final de semana a gente pode não resolver, mas não deixa o cliente no escuro. Então essa parceria, sempre prezando pela parceria e sempre querendo levar ganho para o cliente, né, com tecnologia, vamos fazer um projeto diferente, vamos e eu acredito que o pessoal enxerga em mim esse entusiasmo. Como tu falou, tu é um entusiasta, eu sou um entusiasta da hidráulica e de coisa difícil. O pessoal lá na Fluipress diz assim: "Ó, cara, eu não acredito que tu vai abraçar isso", eu digo: "Não, mas é o difícil que É o que eu gosto. é o que motiva, porque, cara, aquilo ali todo mundo vai fazer, o que que vai diferenciar nós no futuro? O Uhum. difícil, cara, então vamos para o difícil". E eu motivo a equipe a fazer o que é diferente, porque fazer o que é igual, aí tu vai cair num É, não, é na mesmice, né, a gente tem que realmente isso é legal, é como eu te falei várias vezes, assim, que eu liguei pra gente trocar ideia, a gente vê que tá na sintonia, porque daí eu começo a falar: "Pô, tal, não, isso aqui e tal", e a gente fica ali, tu vê, já tá meia hora no telefone falando, porque o negócio ele vai muito a fundo, né, muito detalhe: "Pô, não, mas se eu fizer isso aqui, se eu fizer aquilo lá, e se fizer assim, se fizer isso". E realmente, esse conhecimento técnico ele traz, acho que confiança, segurança para o cliente, assim, a gente eu também quando vou conversar, eu tenho visitado bastante obras, esse dia eu fui lá para Tucuruí, então eu é. peguei 3 aviões, 3 Nossa, 3 aviões, aí chegou lá era um teco-teco, era cara, havia 10 pessoas no avião, cheguei lá, avião da Azul, a hora que eu olhei eu falei: "Cara, não acredito que eu vou nisso aqui". E daí falou: "Não tem mais como voltar agora, eu vou ter que ir", daí o negócio, cara, nem passar as nuvens passava direito, assim. Daí eu passei lá, cheguei lá e já conhecia Tucuruí, mas na época quando eu fui tinha aviões maiores, porque estava uma grande obra lá. E a gente vai conversando e vai, né, falando sobre as questões técnicas, enfim, o pessoal vai: "Pô, cara, esse cara entende", né, tipo assim, o cara vê assim: "Cara, esse cara aqui entende o que que ele tá falando, não é besteira", e realmente porque a gente vive estudando, vive nesse meio, vive e se tu parar de estudar, se tu parar de ficar imerso nisso aí, tu fica pra trás, porque realmente muda toda hora e toda hora a gente tá em busca de tecnologia, busca de coisa nova, e é se não verdade. parar, isso é legal, porque realmente eu também, tudo isso que tu falou eu enxergo em ti também, é a mesma, é a visão que eu tenho, porque realmente a gente percebe, né, as pessoas que são muito técnicas, né, elas são porque elas gostam daquilo ali, porque senão o cara, porque muita gente abandona porque é maçante, é demorado, o cara para aprender não é do dia para noite, Ah, não é legal, fácil, né, é bacana. então é uma jornada, né.
E qual que é a qualidade que tu entende hoje que um profissional precisa ter para crescer nessa área do setor industrial, assim, o cara para ser bom, se destacar, o que que ele precisa, se fosse falar uma principal qualidade, o que que tu entenderia que seria a principal qualidade do cara? Bom, eu não diria nem só na profissão, né, na vida, eu admiro muito a questão da proatividade, eu sempre digo, né, cara, se a pessoa não tem nem vontade, não tem ação, cara, o negócio não vai para frente em lugar nenhum. Não é? E no segmento nosso, o profissional, ele tem que ter pelo menos essa motivação, tem que ter motivação, tem que ter proatividade. Então eu diria que é o seguinte, ou tu gosta ou tu não gosta. Esse segmento da hidráulica ele é assim, tu começa, ou tu vai gostar ou tu já vai arrumar outra coisa. Então que a pessoa ela realmente faça se ela é apaixonada por aquilo, porque ela senão não Não vai vingar. não, e assim, eu diria que, eh tem as hard skills e soft skills, né. Eu diria que para mim, a hard skill é a mais fácil de se aprender. O nome é hard, mas é a mais fácil. A soft skill que está em extinção, principalmente essa questão de proatividade. A gurizada mais nova, por exemplo, hoje, cara, não todos, tem pessoas muito boas, mas, cara, o pessoal tu tem que falar tudo, para tirar esse copo daqui tu tem que falar, para movimentar aquilo tem que falar. Então, estamos em busca de profissionais aí, né, de motivados. É, eu acredito que isso aí é o X do negócio, né, assim, a vontade, às vezes, tu não consegue colocar na pessoa, né, tu consegue ensinar o É, técnico, tu é. consegue e às vezes eu até quando vou contratar, eu tô olhando no mercado, às vezes, pô, a gente vê o profissional, assim, tu entende que aquele cara é bom, aquele cara Sim, sabe, sim. porque, tipo assim, às vezes só pelo eu estava lá, eu fui na China e daí aí eu até estava com o Leandro, que é o nosso gerente lá de operações, e conversando, eu falei assim: "Pô, daí às vezes vi um chinês atender, a gente, pô, esse cara aqui, se ele fosse lá no Brasil, ia chamar pra trabalhar com a gente", porque, ó, o cara tu É. vê que o cara já vai, já é desenrolado, ele já Sim, vem, já: sim, "Não, sim. pô, o que que eu preciso? Não, mas esse aqui não, mas eu tenho isso aqui também, Os ó, caras são tal". bons de negócio. São bom, São, entendeu? são. Eles então assim, só que lá também tem uns que também não vai, entendeu? Como em todo lugar. Então assim, essa vontade, realmente eu também vejo que é isso, né, ou o cara gosta ou o cara não gosta. O cara e essa área realmente ela tem esse divisor, porque senão o cara fica quebrando cabeça ali, não sai do lugar e não vai, não adianta, fica batendo cabeça e não sai do lugar e é isso aí mesmo, né. O que quando tu olha para o futuro aí na indústria, o que que tu acha, assim, o que que te deixa mais animado e o que que te preocupa com relação ao futuro da indústria, assim, que tu vai olhar essa questão de futuro, né? Então, o que me deixa mais animado, como eu sou um entusiasta por tecnologia, é realmente essa migração para as coisas mais tecnológicas, coisas mais sofisticadas, é software envolvendo mecânica. Isso me motiva e está em crescente. Então isso deixa eu bem motivado. A preocupação, assim, que eu vejo que vai ser já é um desafio hoje, mas vai ser muito maior, é a questão dos profissionais, né. Nós visitamos muitas indústrias e a pessoa fala para nós: "Cara, eu tô com vaga para técnico, tô com vaga para supervisor, tô com vaga para isso", e não encontra, entendeu, não encontra. E tá cada vez mais essa lacuna de profissionais. Então como que vai ser os próximos 5 anos? Se o cara vai limitar o crescimento da empresa dele, porque não tem mão de obra. Não consegue achar, né? Lógico, isso já foi percebido lá atrás, já está vindo toda essa questão de robotização, de tudo, de automação, mas, tem um gap ainda. Não, Então tem empresa que eu já escutei o dono falando o seguinte: "Eu estou limitado no meu crescimento, eu parei uma linha porque eu não tenho profissional". Olha tu imagina, não consigo não conseguem. é, uma coisa que eu enxergo, isso a gente vem aplicando muito dentro da Filtrovale, porque eu entendo, assim, né, nós também a gente tá em constante expansão, né, então, assim, a gente tá buscando crescimento, e tal, sempre se desenvolvendo, botou umas metas, né, audaciosas para frente, e isso é um pilar que eu entendo assim: "Pô, isso aqui trava meu crescimento". Por quê? Porque a gente, vende serviço. Então, assim, tá ligado diretamente à mão de obra. Sim, sim, sim. Então o que que eu sempre, né, e venho trabalhando lá com o pessoal é assim: "Cara, a nossa empresa, ela primeiro é uma empresa de educação". Já tem que começar assim, porque a gente tem que treinar, desenvolver, formar dentro de casa. Verdade. E assim, tem que virar uma escola. Pronto tu E não consegue, é difícil. não, e esse é o ponto, entendeu? E aí, "Ah, eu trouxe de mercado", mas o cara não veio pronto, Não vem. entendeu? Esse é o negócio, até porque, tá, o cara sabe tecnicamente, mas aí tem que se adaptar à tua cultura, e tal. Então assim, claro, dá trabalho fazer isso, Dá. dá trabalho, só que se eu também não fizer isso, eu também não cresço. Uhum. E esse é o ponto hoje, vamos dizer assim, que eu venho enxergando e venho trabalhando até inclusive de ter profissionais só para isso. Esse cara, tu é focado em só desenvolver colaboradores. Então, por exemplo, assim, ele ter metas em cima disso, ter, o cara vai entrar, qual que é a esteira de treinamento que ele tem que ter? Sim, Esse. legal. Vou pro campo com o cara para acompanhar junto lá com ele, fazer essa formação, ensinar.
Porque esse é o ponto, né, a gente fala tem a questão teórica e tem a prática também, né, que daí são 2 coisas também que é Justo. bem diferente. Então eu falei: "Não, primeiro momento o cara faz a teórica, mas pô, esse cara" a gente teve conversando isso aí recentemente em uma reunião lá com as lideranças e, pô, o cara tem que estar lá no campo, porque é lá no campo onde é que o negócio é diferente. A maturidade da pessoa aumenta quando ela vai para o campo, porque Sobe a régua. é outra só quem a gente tem essa mesma, característica, é muito parecida nossas empresas nesse sentido. Quando tu pega o profissional que ele fica no escritório, e a gente leva ele para um serviço ou para um cliente, para sentir a febre do cara olho no olho e dizer assim: "Cara, minha máquina tá parada, o que tu vai fazer?". É diferente. Então, assim, daí tu percebe que quando ele volta para o escritório, ele volta diferente, ele volta mais maduro, ele entende que ele começa a priorizar mais as demandas. É isso aí, é esse caminho, tem que Não, e é isso aí mesmo. E lá no campo eu sempre falo lá na empresa, né, eu costumo dizer, porque o legal, né, vamos dizer assim, e acho que também tu também passou por isso, né, na carreira, eu também comecei como ajudante. Então eu comecei lá, então assim, eu viajei, fiquei 12 anos viajando direto, a empresa tem 20, 12 eu fiquei no campo. E, cara, eu falo pra ti que eu tenho uma saudade, assim, eu viajo bastante, mas eu tenho uma saudade de estar lá, assim, é uma sim, coisa porque é o que a gente gosta de fazer. Só que hoje, claro, eu tenho uma limitação de tempo para conseguir cumprir toda essa agenda, mas é um negócio que realmente, eu sempre falo pra eles: "Cara, quem é diferente quem tá no campo, não dá pra é diferente", entendeu. Tipo assim, o cara e assim, essa galera nossa fica 30, 60, às vezes 90 dias fora, então assim, então tem que ter toda uma gestão de pessoas, assim, por trás, porque, sim, pra trabalhar não é fácil, né, a gente sabe que não é fácil, então tem que estar tudo muito bem alinhado, tem que ter uma cultura muito forte, um alinhamento muito claro, porque é difícil, entendeu. Já é difícil trabalhar aqui, né, vamos dizer fixo, né, e aí tu bota o cara não, vai ficar 60, 90 dias fora, não, e e quando é planejado é uma coisa, né, quando é assim: "Ó, quebrou a máquina tal, tem que ir". não, e é isso aí, né, isso aí acontece isso aí é manutenção, meu amigo, e essa: "Ah, mas eu não quero trabalhar assim", cara, então não dá pra trabalhar na manutenção. Justamente. Até quando a gente contrata, a gente pergunta, a primeira coisa: "Cara, se o cara me ligar, tal, e daí for Natal, e aí, como é que tá legal pra ti, dá pra ir?" Porque é assim, vai acontecer, e pô, daí tem que chegar lá, o cara tem que fazer essa cara, não é obrigado a fazer hora extra. Sim, Não é, de fato. Só que também se, tipo, se a gente não for atender o cliente, o que que a gente vai você fazer? A gente vai ter que atender o cara, entendeu? Se sim, o cara não faz, outro vai ter que fazer. o outro vai ter que fazer. Então, enfim, essa área da manutenção, ela tem muitas peculiaridades aí, coisas que realmente, não é todo mundo que se adapta, mas quem também mergulha nisso, o cara também não consegue sair mais, né. O Não, cara o cara fica entranhado naquilo ali, com certeza, com e é o certeza. que eu vejo, né. Ô Juarez, eu acho que era isso aqui, a gente tem uma né, eu queria te agradecer a participação, cara, eu falo pra ti que realmente tu é um cara pra mim que é referência, Ah, assim, legal. isso aí eu lembro lá no começo, eu lembro lá atrás, quando a primeira máquina de fluxo lá, eu, pô, não entendia nada, liguei pra ti uma vez perguntar negócio de válvula, não, cara, essa válvula era uma coisa até simples, mas assim, tu é um cara que realmente sempre foi referência, que o conhecimento técnico, né, enfim, sempre vejo tu tá estudando, focado. Então pra mim, prazer tu tá aqui com a gente, né, Legal. compartilhar um pouquinho dessa história, eu acho que né, agrega muito pra muita gente. Eu acho que um pouquinho desse conhecimento que a gente for dissipando aí pra galera aí vai ajudar bastante o pessoal a poder se desenvolver. Eu também queria te perguntar, não sei se tu queres deixar algum contato pro pessoal, caso queira fazer uma cotação com a Flipress, né, fazer contato com vocês lá, precisar de, né, o que que é, de repente fazer, pô, preciso de uma ajuda, tô com uma situação lá com uma bomba ou com um sistema que eu preciso de ajuda. Legal, Como é que eles poderiam te encontrar lá para encontrar vocês para bater um papo com vocês lá? legal. Ah, então eu também gostaria de agradecer ao meu primeiro podcast, então achei bem interessante essa dinâmica, bem legal, prazer assim, muito obrigado, né, pelo convite, foi um prazer. E para as pessoas que quiserem fazer contato com a Flipress, o nosso site www.flipress.com.br e o e-mail contato@flipress.com.br, né. Aí ali a partir dali a gente faz a tratativa, muito focado em solução. Então, se a pessoa tem alguma dor na parte de sistema hidráulico, pneumático, eletrônico, cara, a gente está aí para ajudar. Isso. Sempre para ajudar. Não, é isso aí, então se vocês têm uma dificuldade, né, tem alguma coisa com o sistema hidráulico, eu falo pra vocês assim, porque eu já me ajudou muito, então, né, manda e-mail lá, fala com eles, porque realmente eles têm um conhecimento enorme aí com relação a isso e tenho certeza que vão poder ajudar. Mas eu te não, mas aí eu também tenho que falar, porque Aham. assim, na questão de filtragem, flushing, toda essa parte, vocês são os peritos, então, nós também, não são só eles que pedem ajuda para nós, né. Nós estamos aí sempre trocando figurinha, porque realmente a gente sabe a relevância que vocês têm no mercado, o know-how que vocês têm, eh a parte de equipamento tecnológica que vocês têm, e vocês são uma empresa muito correta, assim, a gente gosta de fazer trabalho, é transparência que a gente tem. Olha quanto tempo a gente faz serviço, quando eu te indico um cliente, até hoje a gente faz negócio, então,
é realmente dizer para quem está vendo aí que pode fazer negócio com a Filtrovale que a gente assina embaixo, que é uma empresa de primeira. Tá certo.